Oi pessoal, o tema da aula de hoje é vetores, mas antes de começar a falar sobre eles, eu vou relembrar para vocês o que são grandezas. Chamamos de grandezas tudo o que podemos medir. Então eu posso medir a temperatura da sala onde eu estou gravando este vídeo? Posso, aproximadamente 27 graus Celsius. Então temperatura é uma grandeza porque eu posso medir. Eu posso medir a raiva que meu irmão está me fazendo ficando direto comigo em casa. Eu diria o quê? 1000 raivas não faz sentido. Então raiva não é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Existem dois tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais. O que são grandezas escalares? São grandezas que ficam completamente definidas quando expressas por um valor seguido de uma unidade de medida, ou seja, quando expressas por um módulo. Quando eu falei para vocês que a temperatura da sala era 27 graus Celsius aproximadamente, eu falei um número seguido de uma unidade de medida e vocês compreenderam completamente o que eu estava querendo falar. Então significa que a temperatura ela é uma grandeza do tipo escalar. Outro exemplo de grandeza escalar é a energia. O que são grandezas vetoriais? São grandezas que, além de um módulo, elas precisam de uma direção e de um sentido para ficarem completamente determinadas. Então, um exemplo de grandeza vetorial é a força. Vamos imaginar uma situação. Eu te entrego uma caixinha e eu digo para você, aplique nesta caixinha uma força de 1 Newton. Então, eu falei para você um módulo. No entanto, você vai ficar com certeza em dúvida em que direção aplicar esta força. Na vertical, na horizontal, na diagonal, que direção? Aí eu falo assim, direção horizontal. Ok, mas você ainda vai ficar em dúvida se aplica da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então eu precisava ter dito um módulo, uma direção e um sentido para você entender completamente onde aplicar a força. Então, a força é um tipo de grandeza, como eu já falei, vetorial. Outro tipo de grandeza vetorial, a velocidade. Outro tipo, a aceleração. As grandezas vetoriais são representadas por vetores, que é o foco de estudo deste vídeo. O que é um vetor? Trouxe 3 exemplos, vetor A, vetor B e vetor C. O vetor é um segmento de reta orientada que possui módulo, direção e possui sentido. Pegando como exemplo o vetor C, nós temos que o módulo dele, ou seja, o tamanho dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de medida. A direção dele é a direção horizontal, ou o eixo X, e o sentido deste vetor é o sentido positivo, ou da esquerda para a direita. Sabendo o que é um vetor, vamos somar vetores. Existem 2 métodos geométricos para a soma de vetores, o do polígono e o do paralelogramo. Focando neste primeiro, dados os vetores A e B, para realizarmos a soma vetor A mais vetor B, vamos pegar o primeiro vetor que aparece, o vetor A, e em seguida o vetor B. Note que a origem do vetor B coincide com a extremidade do primeiro vetor, que é o vetor A. A extremidade que eu falo é a pontinha da setinha que está aparecendo aí, ok? Então, o vetor soma, ou também chamado de vetor resultante, A mais B, será um vetor que fecha o polígono. Será este vetor aqui em vermelho. Ele parte da origem do primeiro vetor, do vetor A, até a extremidade do segundo vetor, que é o vetor B. Outro exemplo, como realizar a soma? Vetor B
mais vetor A. Coloco primeiro o vetor, que é o vetor B, em seguida eu coloco o vetor A. Então, o vetor soma, ou vetor resultante, ele partirá da origem do primeiro e chegará na extremidade do segundo vetor, fechando o polígono. Então, eu tenho aí o vetor em vermelho, vetor soma B mais A. Ok, agora vamos ver um pouco sobre subtração de vetores. Dados o vetor A e o vetor B. Vou mostrar para vocês o vetor menos A e o vetor menos B. Note que de A para menos A, o que mudou foi o sentido. A direção e o módulo não se alteraram. Do vetor B para o vetor menos B, o que mudamos foi o sentido. A direção e o módulo, novamente falando, não se alteram. Então, como realizar a subtração? Vetor A menos vetor B. Eu coloco primeiro o vetor A, e em seguida o vetor menos B. E fecho o polígono, partindo da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo. Certo? Então, eu obtive aí em vermelho o vetor resultante. O segundo exemplo de subtração de vetores, vetor B menos vetor A. Vou colocar o primeiro vetor que aparece, vetor B, e em seguida o vetor menos A. Vou ligar a origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo, fechando o polígono, e vou obter aí o vetor resultante em vermelho, vetor B menos A. Certinho, pessoal? Vamos analisar agora o método do paralelogramo. Nele, fazemos coincidir a origem de dois vetores e construímos um paralelogramo. Então, aqui eu tenho o vetor A e o vetor B, e entre eles eu tenho um certo ângulo. Para completar o paralelogramo, o que é que eu faço? Vou fazer uma linha pontilhada paralela ao vetor A com a mesma direção deste vetor. Vou fazer uma linha pontilhada paralela ao vetor B com a mesma direção do vetor B. Então, o vetor soma A mais B, ele parte da origem de onde os vetores estão coincidindo até onde as linhas pontilhadas estão se cruzando. Então, eu tenho aí em vermelho o vetor soma A mais B. Então, só lembrando, o método do paralelogramo consiste em completar o paralelogramo. Pessoal, para encontrarmos o módulo do vetor soma A mais B, em outras palavras, o tamanho deste vetor em vermelho, eu posso utilizar esta expressão, onde o módulo do vetor soma ao quadrado será igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre estes vetores. Multiplicação por escalar. Muito simples, pessoal. Dado o vetor A, como eu obtenho a multiplicação 2 vezes o vetor A? Eu vou multiplicar o módulo do vetor, mas eu não vou alterar nem o sentido, nem a direção deste vetor, como eu estou mostrando aí para vocês. Como é que eu realizo a multiplicação? Menos 2 vezes o vetor A. Neste caso, eu vou
multiplicar o módulo por 2 e irei inverter o sentido do vetor A, como estou mostrando aí para vocês. No entanto, em nenhum dos casos eu altero a direção do vetor A. Seguindo, decomposição de um vetor. Dado um vetor f, que não se encontra nem na direção x, nem na direção y, eu posso decompor este vetor em dois. Um na direção x, fx, e um na direção y, fy. Estas são as componentes do vetor f. Transladando o vetor fy, eu obtenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, onde os catetos são as componentes fx e fy. Então, para encontrar o módulo do vetor f, em outras palavras, o tamanho do vetor f, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que me diz que o módulo de f ao quadrado será igual ao módulo de fx ao quadrado mais o módulo de fy ao quadrado. Em algumas situações, é-nos fornecido o vetor e o ângulo que ele forma com a horizontal. Desenhando as componentes do vetor f, formando um triângulo retângulo, podemos, como foi fornecido o ângulo alfa, explorar as relações seno, cosseno e tangente e descobrir o módulo das componentes, ou seja, fy e fx. Só lembrando que o seno de um ângulo será igual a cateto oposto, no caso fy, sobre a hipotenusa f. O cosseno fx, cateto adjacente, sobre a hipotenusa f. E a tangente, o cateto oposto ao ângulo fy, sobre o cateto adjacente fx. Certinho, pessoal? Agora vamos focar na resolução de questões. Grande abraço!